não para me justificar, mas eu fui entrar que dei aula hoje de manhã e agora realmente o Zoom não estava funcionando. Tive que refazer a senha para conseguir ter acesso. Então, espero que tenham descansado aí, né? Feriado da semana anterior. Enfim, a ideia é que hoje a gente consiga finalizar algumas coisas que nós estávamos falando, né? A respeito aí da relação entre o fisicalismo, a proposta do Ryle, né, que a gente já havia comentado, e consequentemente hoje tentar entender um pouco, né, as próprias objeções que são feitas ao fisicalismo e por último o que se chamou, né, ou o que foi denominado de naturalismo biológico. Então essa é a ideia de tentar fechar aqui a respeito das questões que nós já havíamos conversado aí um pouquinho na aula das 2 semanas anteriores. Apenas só para me justificar, eu recebi teu e-mail, Wanderson, eu vi hoje. De fato, eu não consegui entender o acesso ao vídeo, porque depois da aula eu acabei colocando aí no YouTube as aulas, e aí o acesso só fica disponível depois dessa gravação, tá? Não entendi de fato se você queria acesso ao vídeo antes, mas o vídeo é feito na aula e daí depois disponibilizado. Ok, você não tinha recebido, desculpe. O link dos vídeos, perfeito. Tá. Bom, então deixa eu só ligar aqui o sistema. Bom, perfeito, sem problemas. Bom, então a ideia é exatamente seguir um pouco esse circuito hoje na aula para, enfim, explorar as questões que nós havíamos falado um pouco, né, já na aula passada e efetivamente verificar aí quais são as inconsistências de cada um desses sistemas, né? Vocês podem ficar aí bem à vontade para apresentar as suas questões. Brevemente, só para retomar, na última aula a gente estava comentando um pouco a respeito, né, da tese do fisicalismo, e aí a gente acabou falando como último aspecto o problema suscitado aí pelo Place sobre o que ele chamou de falácia, né, fenomenológica. E essa falácia fenomenológica, no fundo, ela consiste basicamente em quê? Ela consiste basicamente no argumento de que da mesma forma como nós descrevemos objetos externos, e esses objetos, eles partem de uma certa descrição do sujeito que pode fazer essa referência, o mesmo ocorreria em relação aos processos ou aquilo que seria a nossa cognição, né, a nossa mente. Então, no fundo, essa suposição de que há uma descrição dos estados mentais, como se nós estivéssemos num certo ponto e os estados mentais efetivamente fossem uma outra coisa, eles acabam criando a impressão de que há um substrato a mais do que, deixa eu só admitir aqui, mais do que aquilo que efetivamente nós poderíamos, né, nós faríamos quando nós olhamos para algo e esse é algo que é objeto da nossa investigação, caberia nessa descrição que é realizada. Então, ao contrário dessa né, análise, o fundo fisicalista, quer dizer, essa ideia de que os processos neurofisiológicos e efetivamente aquilo que ocorre, né, em nível estritamente material seja suficiente para dar conta daquilo que a mente é, acabaria eliminando todas as necessidades de postular um tipo de entidade em que o nosso olhar fosse o elemento mais fundamental para explicar efetivamente como os processos mentais ocorrem ou se desenvolvem, né? Então a falácia fenomenológica, né, como ele mesmo diz no texto, é um argumento que se fundamenta na suposição equivocada de que nossa capacidade de descrever as coisas em nosso ambiente dependa da nossa consciência deles e que nossas descrições das coisas sejam principalmente descrições de nossas experiências conscientes e apenas secundariamente descrições indiretas e inferenciais dos objetos, eventos em nossos ambientes. Quer dizer, o fato de exigir a consciência para que a descrição deva ser realizada, apenas afirmaria que a consciência é um movimento sempre do interno para o externo e efetivamente ela seria um plus, ela seria um algo a mais que faria parte exatamente, que não faria parte, perdão, dessa malha de coisas que nós, enfim, descrevemos quando olhamos e
falamos acerca da realidade. Então, o problema todo é justamente pensar que, uma vez tomado apenas a existência de processos físicos, né, e o equívoco da atribuição de inferências do interno para o externo, o cunho do chamado fisicalismo, no sentido radical, ele exatamente estaria nucleado dentro desse tipo de posição. Quer dizer, não há duas substâncias, não há um espectador interno que faz referência a esse movimento externo e, obviamente, o vocabulário, né, partindo também da constatação que o Place e o Smart fazem, retomando aí o Wittgenstein e o Riley, nasce exatamente de um vocabulário de caráter mentalista, criado, enfim, pela nossa, não vamos chamar pelo senso comum, mas pela forma como nós nos referimos ao estatuto da vida mental, né? E isso, obviamente, ocorre também com o Smart, quando lá no texto, né, titulado Sensações e Processos Cerebrais, ele diz que essas funções físico-químicas, etc., elas já seriam suficientes para dar conta daquilo que efetivamente consiste o problema da consciência. A grande questão é que a navalha do Ockham, nesse caso, seria necessário, porque né, pensando aí no famoso exemplo do Ockham, né, da filosofia medieval, há uma multiplicação de entidades mais do que o necessário. Quer dizer, a gente atribui privacidade, sensações, por exemplo, dos qualia, né, que seriam esses aspectos subjetivos fenomenológicos, né, fenomênicos, que só nós temos acesso, como sendo uma necessidade para configurar aquilo que é um objeto completamente equivocado que nós efetivamente produzimos. Então ele diz lá no texto, o fato, né, ou seja, depois aí dessa frase que está destacada na metade do texto, uma vez que uma descrição completa daquilo que está acontecendo no homem, em que você teria que mencionar não apenas os processos físicos, seus tecidos, glândulas, sistema nervoso e assim por diante, mas também seus estados de consciência, suas sensações visuais, auditivas, táteis, suas dores e sofrimento. O fato deles estarem correlacionados com os processos cerebrais não ajuda, por assim dizer, que eles estão correlacionados, pois dizer que eles estão correlacionados é dizer que eles são algo além e acima. Você não pode correlacionar algo consigo mesmo. Então, na verdade, o que não é necessário justamente para sustentar o argumento da necessidade de que processos de caráter mental, etc., estejam num certo grau e que tecidos, enfim, e outras partes que compõem o sistema cognitivo estejam num grau diferente, o problema disso é justamente cair num velho dilema, que é o problema da correlação entre eles. E a correlação automaticamente não ajuda a explicar efetivamente em que e como consiste esse problema, né? Então, aquele ponto, né, em que consiste a análise de duas realidades de caráter distinto, né, nós cairíamos novamente no dilema da necessidade de termos, né, a visualização de que essa correlação não é possível de ser executada e, consequentemente, isso apenas aumentaria o estofo desse problema. Só um minutinho, por favor. Desculpe aí a incidência, mas realmente em casa é isso mesmo, né? Então, tudo bem, vamos voltar. Então, a ideia, né, de repensar a não necessidade de correlação entre processos físicos e processos de caráter mental é justamente supor que haveria necessidade de um tipo de qualidade de segunda ordem. E isso, consequentemente, tornaria o problema insolúvel ou retomaria exatamente um argumento cartesiano, no sentido de que isso já foi, enfim, objeto de discussão dentro das próprias críticas que efetivamente apareceram aí na história da filosofia. Então, supor, né, algo mantendo uma identidade não requer que este algo que mantém a identidade esteja num estado efetivamente
acima, ou além, ou ao lado, ou abaixo daquilo que efetivamente seriam os fenômenos mentais. Então, esse cuidado entre o que significa teoria da identidade, no fundo, é um problema de caráter semântico. A gente usa, dentro de uma certa acepção, identidade como se seus processos mentais e os processos físicos fossem idênticos, quando, na verdade, há só processos físicos. Então, você pode falar de identidade de A igual a A, mas não uma identidade de A igual a B, porque o B, nesse caso, ou seria redutível a, e, portanto, manteria um tipo de qualidade acima, abaixo, ao lado, ou nós cairíamos novamente num tipo de preocupação que já foi explorada dentro da própria crítica feita ali ao longo da tradição filosófica. Então, nesse mesmo texto, quando o Smart diz, olha, quando digo que uma sensação é um processo cerebral, ou que um relâmpago é uma descarga elétrica, estou usando no sentido de identidade estrita. Quer dizer, sensação e processo cerebral efetivamente devem ser a mesma coisa. Porque se nós sustentarmos que há uma correlação entre eles, novamente a gente cai no problema do porquê ocorre, como ocorre essa relação e quem causa o quê. Então, a fim de evitar o dilema da causação mental e o problema da correlação entre ambos, a identidade estrita significa isso, quer dizer, descarga elétrica é descarga elétrica, processo cerebral é processo cerebral. O equívoco é supor que uma linguagem de caráter mentalista esteja exatamente idêntica a tal coisa quando tal coisa está ocorrendo. Então, quando eu digo que uma sensação é um processo cerebral, que um relâmpago é uma descarga elétrica, não quero dizer apenas que a sensação é de alguma forma espacial e temporalmente contínua com o processo cerebral, que o relâmpago é apenas espacial ou temporalmente contínuo com a descarga elétrica. Não há duas coisas que estão no mesmo patamar de identidade. Quer dizer, aqui há exatamente a afirmação de que há apenas um sistema. Inclusive, o termo reducionismo não é utilizado, porque o reducionismo implica a gente pegar, por exemplo, as qualidades do ponto de vista mental e tentar reduzi-las àquilo que são as propriedades físicas, ou supor que isso não seja possível. Então, esse problema de caráter epistêmico, semântico, é exatamente aquilo que o Smart, por exemplo, busca evitar e, consequentemente, fugir desse tipo de crítica. Agora, o Armstrong, que é talvez o autor um pouco mais, vamos chamar assim, o autor menos materialista, talvez, dos três aqui autores, num texto lá de 76, chamado A Natureza da Mente, explora uma outra coisa, que é um outro tipo de argumento, né? Que é o argumento voltado para a ideia da experiência consciente daquilo que a mente efetivamente é. Então, embora haja um processo de caráter físico, a experiência da mente ou os processos inconscientes, como ele chama, seriam, responsáveis por formar aquilo que é o caráter da qualidade do mental. Então, o que ele coloca aqui, o que fica claro é que esse ponto de vista, né, sobre aquilo que efetivamente é a relação da mente acaba criando um ponto de vista materialista ou fisicalista do próprio homem. Quer dizer, não tem mais uma necessidade, um desenho aí que explique uma distinção entre processos mentais e processos de caráter físico comportamental. Então, o que a gente tem aqui é uma espécie de conflito, né, justamente motivado pela possibilidade de reduzir cada vez mais a existência dos processos de caráter mental àquilo que seria um mecanismo físico-químico que seria suficiente para dar conta daquilo que é a estrutura mental. Então, o fisicalismo, obviamente, estaria apostando nessa forma como nós identificamos, de algum modo, expressões que mantenham uma certa relação direta com o mecanismo físico-químico e, consequentemente, eliminar expressões que criam em nós a impressão de que há esse aquilo que o Smart diria, um acima, abaixo em relação às qualidades da consciência. E aí, claro, de novo o ataque, né, tanto do Armstrong, quanto do Smart, quanto do Place, os três autores citam isso constantemente, é o problema de identificar
a mente exatamente não como um comportamento. Quer dizer, o problema do comportamento é, de novo, supor que há esse dualismo cuja expressão física seja equivalente àquilo que efetivamente é a análise interna. Então, aqui na página 7 desse artigo, de novo, o problema de combater a visão comportamentalista, porque no fundo o comportamentalismo identifica mente e mental como ocorrências em relação ao comportamento. E vejam que isso cria o dilema de haver uma correlação e, consequentemente, de pressupor que há estados mentais que se manifestam na forma como o comportamento, entre aspas, do homem, né, ser humano, efetivamente ocorre. Então, fugir do reducionismo e fugir do dualismo e fugir, obviamente, do comportamentalismo significa, primeiramente, adotar apenas um vocabulário que seja a expressão completa daquilo que seria a qualidade dos próprios fenômenos mentais. Agora, ele diz o seguinte, nesse mesmo texto, que a consciência, né, no fundo, aquela impressão de que há esse algo a mais das qualidades internas, ele não é mais do que a ciência dos estados mentais internos pela pessoa que possui esses estados mentais. Ou seja, o que nós chamamos de consciência é, no fundo, a expressão desse caráter cognitivo em que há um ponto interno, obviamente que é experienciado pelo sujeito, né, que não há dúvida de que a sensação de ela existe, mas por consciência, por mente, perdão, nós temos que entender apenas a consciência destes estados mentais, que são de caráter estritamente físico, né? Então, na medida em que a consciência do estado é o que define aquilo que a própria consciência não há algo que ocorra externamente ao processo físico. Quer dizer, a única forma de tomar consciência é exatamente o fato dela se avaliar a si mesma e supor que você toma ciência daquilo que é o objeto da tua própria consciência. Mas isso não significa que ela é uma substância. Significa simplesmente que ela é um ato dirigido da própria experiência consciente aos conteúdos da experiência consciente. Isso seria uma espécie, se ficar talvez mais tranquila aí na expressão, seria uma espécie de processo circular, né? Que no fundo também pode ser uma falácia. Porque se eu digo que a minha consciência é o conteúdo da forma como nós olhamos cognitivamente ela mesma, no fundo a gente cai de novo no abismo para saber se no fundo ela é um elemento físico ou se no fundo ela é um elemento que tem um tipo de qualidade que não seria redutível a tais expressões. Então, esse tipo de problema aqui, no fundo, aos poucos acaba sendo refutado. Porque, vejam, a nossa ideia de físico, né, como a gente falou na primeira aula, também pressupõe o conhecimento da substância daquilo que são os demais fenômenos que estão no mundo. Quer dizer, não é só imaginar que a consciência é um objeto físico. Porque há um outro problema, que é a forma como nós conhecemos quaisquer outros objetos que também mantêm o mesmo problema do seu acesso. Então, por mais que o que a gente chama de consciência é um processo de caráter físico, a natureza do conhecimento dos objetos físicos, de todas as outras coisas, exceto nesse caso da consciência, continua tendo um desafio epistêmico. Se vocês lembrarem lá na primeira aula, a gente começou falando sobre isso. O fato de a gente falar que a consciência é um dado físico não elimina o dilema epistemológico, que é como nós sabemos que aquilo que nós conhecemos do mundo efetivamente é o mundo. Então, essa proposta do Place, do Smart, do Armstrong, construída aí ao longo de, basicamente, 3 décadas, ela parece ser muito interessante porque ela abraça efetivamente a concepção neurofisiológica do cérebro, né? Está amparada drasticamente na ideia de que os processos neurofisiológicos, eles são a cognição.
Não é que eles mantêm uma identidade, eles são cognição. Agora, a crítica, o problema epistêmico a isso é como nós sabemos que nós conhecemos isso, se quaisquer outras coisas que nós conhecemos, o dilema realista é o mesmo. Entendem? Então, o problema não é simplesmente supor que agora, porque foi descoberto que há neurônios que mantêm uma relação entre estes, nós efetivamente vamos enxergar a consciência. Porque a gente já não sabe se aquilo que enxerga do mundo é propriamente o mundo ou não. Por isso que, do ponto de vista da física, nós acabamos abandonando uma certa imagem, né? E acabamos abraçando outros desdobramentos, né? Vou ter que parar mais um pouquinho, só me perdoem 2 minutinhos, né? Dia de prova da escola é assim mesmo, meio segundo, por favor. Falando aqui, né, essa ideia da discussão, né, do Smart e do Place, do Armstrong, desculpe aí o corte, é justamente pensar essa impossibilidade de descrição dos fenômenos em nível físico, porque isso criaria o mesmo dilema que nós encontramos em outros tipos de objetos, cuja descrição, de novo, acabaria sendo limitada pela impossibilidade de conhecimento do ponto de vista epistêmico, como nós temos com as demais questões. Então, assim, esse tipo de materialismo, inicialmente proposto aqui pelos autores, ele acaba se desdobrando numa série de correntes, né? Em tese, o fisicalismo, esse mais, o guarda-chuva um pouco mais abrangente, postula que as entidades físicas, né? As entidades mentais, perdão, elas seriam redutíveis aos próprios processos físicos que ocorrem no cérebro. E, de novo, o problema da redutibilidade é o problema da correlacionabilidade. Quer dizer, uma vez que nós falamos que há determinados eventos que são redutíveis a pergunta é como eles estão correlacionados e em que efetivamente eles partilham. Quer dizer, de novo, por mais que a gente diga que o mundo é aquela famosa distinção do Locke, que acaba explicando, inclusive, o debate entre o que é o termo qualia, que nós vamos falar, o qualia, entre qualidades primárias e qualidades secundárias. De novo, nós teríamos que saber que tipo de pedaços entre as duas partes efetivamente são redutíveis ou não. Então, o fisicalismo carrega dentro de si um problema aí de caráter completamente não problemático, mas é um tipo de argumento um pouco mal formulado, né? Se visto assim, aparentemente parece interessante, mas no fundo ele carrega particularidades dessa natureza. Já a teoria da identidade, que é essa preocupação, pelo menos inicialmente, do Smart e do Place, supõe que estados mentais sejam estados físicos. E essa, obviamente, foi a forma radical de fisicalismo, aí faltou um i, perdão, que aborda efetivamente essa não redutibilidade, mas apenas efetivamente a existência do dado físico, né? E depois, mais recentemente, nos anos 75, 80, aparece o que a gente vai chamar de materialismo eliminativista, que faz uma crítica muito grande, amparada, obviamente, pela teoria da identidade, supondo que o vocabulário mentalista, o vocabulário da psicologia popular, ele deva ser substituído progressivamente por um vocabulário de caráter neurofisiológico, para evitar esses maus, né? Essas coisas todas, que é o problema da interpretação dos termos e daquilo que efetivamente nós utilizamos. Depois nós temos o funcionalismo, que aparece nessa mesma época. Quer dizer, o funcionalismo foi uma forma de materialismo. Agora, cuidado, não no materialismo do tipo teoria da identidade, né? Não tem só substância física, mas são informações de entrada e saída tanto de um sistema natural quanto artificial. Então, por exemplo, a grande proposta do funcionalismo, né, num experimento do Putnam chamado o argumento da Terra gêmea e depois o cérebro numa cuba, é imaginar que a entrada de informações, quer dizer, o ambiente externo, de algum modo ele é parte importante
na organização do sistema cognitivo. E, efetivamente, isso indicaria que o dado não é nem um elemento mentalista e nem um elemento de caráter externo, embora seja a confluência de informações em nível externo e interno de um sistema. E mais, enfim, recentemente, vamos chamar assim de teorias um pouco mais contemporâneas, né? Nos últimos 30 anos, vai ser o naturalismo biológico proposto lá pelo John Searle, a partir de 80 e alguma coisa. E aí um termo interessante, a gente encontra vários termos similares a isso, cognição encarnada, neurocognição encarnada e assim sucessivamente, proposto lá pelo Varela, né, a partir dos anos 80 também, 90, em que, no primeiro caso, no naturalismo, estados mentais são causados, mas não são redutíveis a. Então, são propriedades, né, produzidas pelo cérebro, embora não sejam redutíveis a este. E a neurocognição encarnada resolveu incorporar, resolveu encarnar coisas do tipo os demais elementos corporais, que também teriam um peso significativo na formação da cognição, além de elementos ambientais. Então, essas seis em tese correntes aqui, têm uma visão materialista, quer dizer, pensam de algum modo que o problema dualista ele é um problema complexo, né? Especialmente se a gente der peso à qualidade, né, daquilo que seria a vida mental, mas cada um vai apresentando uma certa proposta para incorporar efetivamente o peso que as discussões neurofisiológicas, enfim, essa coisa toda da colocação do cérebro como um elemento importante, detém aí um peso significativo. Pode falar, Camila. Eu queria saber, professor, se essa neurocognição encarnada é a mesma coisa do nativismo e né, que é a mesma coisa da cognição incorporada situada. Eu tive que falar nesse termo neurocognição encarnada, então fiquei com essa dúvida. Vamos dizer assim, eu tentei colocar aqui um guarda-chuva um pouco mais amplo, justamente para englobar, por exemplo, as teorias da mente incorporada, a teoria da mente estendida, o enativismo, enfim, uma série de sistemas filosóficos que, de algum modo, tentaram, por um lado, abraçar as práticas, quer dizer, a ação, o ambiente, etc., e também tiraram o peso de que, efetivamente, a coisa é só cerebral. Quer dizer, de algum modo, essas teorias um pouco mais recentes, elas acabaram tentando pesar menos, né, essa coisa que seria apenas a malha do cérebro e dar um peso efetivamente a outras, né, ao peso do corpo, a forma como o contexto age sobre isso, ou a própria extensão dos artefatos e a forma como eles agem na formulação daquilo que a cognição é. Então, pensaríamos que seria um guarda-chuva um pouco de caráter mais amplo, né? Mais amplo para englobar esses vários sistemas, ok? Bom, em relação ao fisicalismo, né, que é essa teoria maldita, porque assim como tentou combater um certo viés metafísico, ela também não se deu conta, ou posteriormente acabou se dando conta, de que apenas a transcrição de um vocabulário mentalista para um vocabulário físico, ele também não era suficiente para explicar um dado importante, que é a sensação de experiência do dado físico. Quer dizer, pouco resolve, ou resolve pelo menos parcialmente, dizer que a propriedade mental é um termo equivocado para aquilo que seria uma propriedade de caráter material, de caráter físico. Então, ali se abriu uma crítica dentro do fisicalismo, que é o fato da gente trabalhar com sensação de e propriedade de. Esse hiato entre ter a sensação de e conhecer a propriedade de algo fez com que aparecesse aí uma ramificação que vai ser o debate entre a possibilidade ou não da chamada experiência fenomênica do mundo, das coisas, de ser redutível àquilo que é o próprio mundo, ou dessa sensação de
ser a tal da falácia fenomenológica, como a gente apontou agora há pouco, ou não, ou jamais ser redutível às propriedades de caráter físico. Então, essa discussão que nasceu aí no seio do fisicalismo, ela deu margem para suscitar um problema, que seria a irredutibilidade da sensação de as propriedades que a gente descreve, enfim, descreve e organiza quando conhece efetivamente os fenômenos do mundo. Então, no famoso exemplo que diz o seguinte: a luz amarela é formada por ondas eletromagnéticas transversais cujo comprimento está na casa dos 590 milímicrons. O fato da luz ser determinada por um conjunto de ondas cujo comprimento determina a cor não explica a sensação do amarelo observado quando nós vemos as determinadas, né, as vibrações e a forma como elas atingem a retina e criam em nós a percepção daquilo que é né, a experiência sensorial e a observação que está sendo realizada. Então, uma descrição de caráter físico, neurofisiológico, explicaria exatamente todo o processo. Quer dizer, a luz bate na nossa retina, o nervo óptico inverte a coisa e joga para dentro e passa no neocórtex e forma a experiência da luz amarela. A experiência da luz amarela não é a luz amarela, certo? E aí que está o dilema. Será que nós nos enganamos do ponto de vista da sensação criada pela percepção que nós estamos experimentando? Ou será que é apenas, ou será que há, com H, né, apenas um processo de caráter físico, já que tudo o que existe no mundo deve ter um caráter estritamente físico? A tal da experiência não seria abraçada por esse tipo de questão. Então, esse problema, que ora foi discutido particularmente pelo Place, e que agora vai aparecer de forma mais incidente em alguns autores, entre os quais a gente vai encontrar o Thomas Nagel, o John Searle e o Sturtevant, né? Cada um com a sua escola filosófica, acaba seguindo modelos explicativos diferentes. Apenas para dizer o seguinte para vocês, mesmo que eu tivesse uma resposta absolutamente física de tudo, eu teria que dar conta da explicação do que é o processo de ter a impressão de que nós temos uma sensação de que há alguma coisa que não se reduz à descrição dos eventos físicos. Então, os eventos físicos são causais, eles criam em nós certos comportamentos. Obviamente, alguns comportamentos nós sabemos exatamente qual é a causa, o que eles significam, como funcionam, mas a sensação de é exatamente o desafio, o salto que a gente né, que falta e que se pressupõe que seja uma qualidade que a consciência tem. Então, o fato dela ter a capacidade de achar que a experiência sobre não é redutível à propriedade de, tornaria, enfim, o objeto chamado consciência um dado extremamente nebuloso e que, obviamente, né, dependeria ainda de uma explicação um pouco mais robusta, né? Dentro disso, né, essa função que é feita especialmente pelo Smart, pelo Place, pelo Armstrong, e depois por essas vertentes fisicalistas, né, ou materialistas, para ser um pouco mais amplo, elas tentam, todas essas, né, como o Kim, né, que é um autor aí de filosofia da mente extremamente conhecido, tentam, de algum modo, realizar o que se chama de despsicologização da psicologia. Quer dizer, no fundo, o grande ponto que vai aparecer aí é justamente tentar eliminar a possibilidade de que esse vocabulário psicológico, ele é um vocabulário que apenas reaviva, né? Eu coloquei aqui esse termo reavivar, o ânimo cartesiano. Quer dizer, aquela coisa que parece um bom sistema, mas no fundo não dá conta da explicação daquilo que seria tanto a consciência quanto o modo como ela se relaciona com aquilo que o mundo é. Então, o Kim diz o seguinte: o fato de faz diferença, o que de fato faz diferença
é o indivíduo poder distinguir, digamos, vermelho de verde. Por exemplo, ele pode dizer corretamente quando as luzes do sinal dizem vai, pare. O que tem consequências comportamentais é acessível intersubjetivamente, é uma capacidade do indivíduo de distinguir entre diferentes qualia, e não as qualidades intrínsecas de sua experiência. Então, vejam, o fato da gente experienciar e ter a sensação de seria um dado que, em tese, se considera subjetivo. A capacidade de expressão, né, de um determinado comportamento, de acordo com a capacidade, esse tranquilamente pode ser o dado intersubjetivo partilhado por nós a respeito de um aspecto daquilo que nós chamamos de cognição. O problema é que aqui, na medida em que você reduz o vocabulário dos fenômenos psicológicos a um vocabulário estritamente físico, você pode atacar uma parte do problema na medida em que a expressão comportamental, a expressão da descrição comportamental, ela pode ser construída intersubjetivamente, mas a impressão da experiência deste sujeito que ocorre em primeira pessoa, ele não se dá de forma intersubjetiva. Então, ele continua sendo, entre aspas, algo inacessível e efetivamente não resolve aqui o nosso problema. Isso volta, né? Tanto quanto o Thomas Nagel discute isso e depois o próprio Armstrong, isso aqui acaba retomando um dilema que já havia sido proposto lá pelo Whitehead, que foi o cara que, enfim, escreveu com o Russell o Princípio e a Matemática, lá em 1912, falando a respeito um pouco da discussão a respeito das qualidades secundárias que nós atribuímos às coisas. E aí a famosa separação que existe entre as qualidades primárias e secundárias é que as primárias, né, como forma, como, né, peso, etc., seriam inerentes aos próprios objetos. As qualidades secundárias, elas nos dão a impressão de um acesso em que o sujeito é um elemento fundamental nesse processo. E, consequentemente, a gente está, né, você pode pensar um objeto qualquer, e esse objeto tem uma cor. E a cor do objeto, por ser um elemento secundário, não é redutível ao próprio objeto. Até porque a gente poderia pensar vermelho, né, um objeto amarelo, um livro azul e assim sucessivamente. Então, embora nós tenhamos certas experiências de caráter qualitativo em nível de qualidades secundárias, a pergunta seria por que essas qualidades elas deveriam pertencer aos objetos e não a nós? Né? E a questão então seria se elas pertencem efetivamente aos objetos e não ao sujeito que experiencia a qualidade secundária, que tipo de relação que nós temos que ter entre a nossa cognição e a natureza? Então, numa visão fisicalista, todos os objetos e propriedades físicas detêm as duas formas. Se nós não experienciamos nada mais do que aquilo que seria a qualidade secundária do objeto. Mas vejam, no caso das cores, todos nós sabemos, né, quem não sabe depois dê uma olhadinha, que as cores, e aí é um dilema, né, clássico, a gente pegar o Goethe, lá no início do século XIX, o Goethe já escreveu sobre, né, a tal da tábua e o problema das cores. As cores não estão nos objetos. Né? Essa coisa da extensão, né, das ondas da luz sobre as coisas, invertido no nosso nervo óptico, cria em nós a impressão da cor. Então a cor, vocês estão vendo aqui, eu até escolhi uma cor assim bem bacana, porque eu achei que essa era bem ilustrativa. A cor, ela efetivamente não é uma qualidade primária. Ela é uma qualidade secundária por conta desse movimento todo que cria exatamente a impressão que nós temos daquilo que nós vemos. Mas a pergunta então é,
faria sentido reduzir também as evidências que nós temos de que qualidades secundárias não são redutíveis aos objetos, também aos objetos? E uma outra pergunta, ainda mais forte. Por que diabos, por que raio a natureza, e aí a pergunta do Dennett, por que diabos a natureza teria colocado em nós uma necessidade que seja exatamente uma experiência de caráter qualitativo? Percebem? Se a gente usar um argumento de cunho estritamente biológico, não tem por que supor que há necessidade da natureza cair para a complexidade e não para a simplicidade. Porque processos evolutivos seguiriam os desdobramentos mais simples possíveis e não os mais complexos. Pois não, Júlia? Júlia? Alguém não tem uma vacina aí, né? Se alguém tiver uma vacina e quiser mandar aqui para casa, né? Ela é bem-vinda, né? Sabe, depois de vacinado a gente possa circular mais livremente pela existência, né? Então, o problema colocado, né, contra o fisicalismo é dizer o seguinte: tudo bem, tudo é de caráter físico, mas por que então as tais das qualidades secundárias não são redutíveis também àquilo que é a própria matéria? Porque sustentar o argumento da qualidade, vem cá, da qualidade secundária é apenas fortificar a existência da ideia de que a experiência de, ou a forma como nós nos localizamos sobre certas coisas, auxiliariam num processo de colocar a mente como um elemento não redutível às substâncias materiais. Pois não? Pode bater uma foto e trazer aqui, por favor, para mim. Então, nesse caso, o dilema é justamente pensar a redutibilidade destas propriedades ou não. O fato é que esse argumento contra o fisicalismo é, no fundo, argumento para saber se as qualidades ou propriedades elas constituem uma aparência do mundo ou não. Quer dizer, nós atribuímos uma realidade ao mundo e a experiência ou consciência sobre ele a ideia de aparência. Se vocês pegarem o texto, por exemplo, do Russell, lá de 1912, chamado Os Problemas da Filosofia, não lembro se é o primeiro capítulo, o segundo capítulo desse livrinho, que tem 190 páginas, discute exatamente o tema da relação entre realidade e aparência. E aí, sustentar que os processos que nós temos sobre o mundo estão num nível qualitativo de experiência consciente, seria, de novo, dizer que o mundo é uma coisa em que nós atribuímos realidade e que a experiência da consciência é a aparência sobre aquilo que o mundo é. Então a gente atribui o mundo, ao mundo, a propriedade de ser e a experiência consciente sobre ele a propriedade de parecer ser. E esse argumento, né, que contra o fisicalismo, obviamente é quem defende uma visão contra-fisicalista, é justamente dizer que as qualidades daquilo que a mente pode executar ou aquilo que a consciência faz não se reduz efetivamente ao dado de caráter físico, caráter físico. Isso sustenta, por exemplo, a irredutibilidade da consciência a uma visão materialista que afirma ser a realidade física do mundo a única realidade possível. Então veja que a gente abre exatamente esse panorama. Quer dizer, ou a gente argumenta que tudo é físico e explica como conhece aquilo que conhece e valida epistemicamente a coisa, ou é mais confortável dizer que a experiência consciente não se reduz ao mundo e daí a gente continua, né, cavando um buraco no mar, fazendo lá um buraco no mar, tentando ver onde é que vai dar. No fundo, as leituras atuais são leituras que foram construídas sobre esse dilema. Isso, obviamente, vocês vão ver que depois lá com o cognitivismo, a teoria dos sistemas, as teorias da mente incorporada, etc., tentou-se sair disso aqui. Porque isso aqui, no fundo,
é um afundamento de caráter intelectual gigantesco. Né? As duas direções aqui acabam abrindo mais metafísica. Né? Mais metafísica. E aí, claro, dentre estas questões, um autor muito interessante, por sinal, que está aí, inclusive na descrição das nossas aulas, né? É o Thomas Nagel, né? O Thomas Nagel, como quiserem chamar. Né? O Thomas Nagel publica um texto em 74, chamado, né, O que é ser um morcego? E nesse texto, cujo ápice central era o fisicalismo, porque o fisicalismo havia detonado, né, pensado que haveria detonado a teoria dualista, né, e o modelo cartesiano, o Thomas Nagel vai exatamente explorar o exemplo do morcego. E vai perguntar o seguinte: será que realmente... Bom, e por que o morcego? Ele coloca no texto isso, se lerem lá o texto. Por que o morcego? Porque, bom, na ordem filogenética, a gente poderia ter várias Não entendi. Rapidinho, por favor. Na ordem filogenética, a gente teria vários sistemas que teriam uma certa relação com o mundo, isso a ciência já descreve, de uma maneira muito particular. Então, a gente podia ter, ele diz assim, a gente podia usar o exemplo de ratos, gafanhotos, abelhas e assim sucessivamente. Mas o morcego, do que você tem conhecimento, ele tem um sonar, né, um sistema de sonar, e o vantajoso nele é que a percepção de mundo não é estritamente similar àquilo que ocorre conosco quando nós experienciamos visualmente o mundo. Então, nós temos uma sensação diferente do mundo. O fato é que essa experiência do mundo, por ser constituída de uma forma particular, cria exatamente a seguinte pergunta: será que essa experiência sobre o mundo, esse aspecto subjetivo que o morcego tem da forma como ele vivencia o mundo, a pergunta não é o que ele conta da forma como ele entende o mundo. A pergunta é o que é ser um sujeito consciente do mundo a partir dele próprio, não a partir da nossa relação intersubjetiva e não da capacidade que nós temos de entender exatamente como ele compreende o mundo. Então, o problema não é de caráter físico. O que nós podemos descrever que fisicamente ocorre quando a dor é exatamente né, as relações entre as fibras C que causam lá a sensação de dor. Não, não é esse o caso. O caso é que há, segundo ele, a experiência de ser um sujeito no mundo em primeira pessoa, e é um elemento que ele chama lá de um elemento vívido, irredutivelmente subjetivo. E, portanto, não é a descrição que interessa, mas seria exatamente a emergência da experiência do acesso ao mundo. Aí eu coloquei na primeira citação o Smart, porque o Smart é o seguinte: imaginar que propriedades emergentes apareçam daquilo que é o físico, cria um problema que é o que são essas categorias não físicas. E, de novo, bom, e aí a gente entra para uma coisa que não é o nível da descrição, porque o Thomas Nagel diz o seguinte: não é o fato de que, conhecendo o cérebro, a gente elimine a possibilidade de saber o que este cérebro sente quando ele mesmo vivencia aquilo que ele vivencia. E esse artigo, de fato, foi um estrago no fisicalismo. Foi um estrago. Porque a constituição do acesso ao mundo a partir da primeira pessoa não é um problema de expressão intersubjetiva. Porque a expressão intersubjetiva, cai de novo no problema do correlacionamento. O problema da avaliação do caráter emergente é que a emergência só pode ocorrer por aquilo que esse ser vivo, ou este morcego, nesse caso, ele próprio experiencia.
e não efetivamente a descrição da forma como ocorre tal e tal comportamento. Bom, o Thomas Nagel é um autor que, enfim, deve ter uns 80 e poucos anos, salvo memória, né? 37, acho que é, 40, 70, 83, 84, e de algum modo acendeu aquilo, né, que eu falei numa das aulas, o tal do novo, né, do novo misterianismo, essa coisa toda do Chalmers, dele, etc., né, do Alan Noe, que supõe que o grande dilema da consciência carrega dentro de si uma expectativa que a descrição dos fenômenos físicos jamais abarcaria. E aí, obviamente, o que isso representa, a ciência cognitiva, vocês estão perguntando, professor, mas o que isso interessa para a gente? É que, vejam, dependendo dessa aposta que é feita, nós também saberemos, por exemplo, em que medida sistemas artificiais darão conta daquilo que nós fazemos. Quer dizer, não é que um computador tem uma excelente inteligência superior à nossa, né? Não. É exatamente o nível daquilo que ele mesmo, por ele mesmo, experiencia quando ele toma conhecimento de algo que para ele, né, representa tal e tal coisa. Pode perguntar, Caio, fique à vontade. O professor comentou ali desse caráter da emergência, né, de algo ser emergente a partir da perspectiva ou da experiência do eu, né, aquela característica subjetiva. Nesse caso, então, a partir desse conceito, né, dessa teoria, não tem uma realidade que seja objetiva ou a subjetividade é que vai determinar o que é objetivo? Pro Smart ou pro Thomas Nagel? Pro Nagel. Pro Nagel, essa discussão entre objetividade e subjetividade é justamente supor que o nível da experiência subjetiva, né, o nível da primeira pessoa, não é redutível à descrição objetiva de um sistema. Né? Exatamente supor que o nível físico é um nível. A emergência da experiência deste nível físico não se reduz ao físico. Aquilo que, por exemplo, também vai ser sustentado pelo John Searle, por exemplo, essa não redutibilidade da experiência subjetiva ao físico, só que numa outra esfera, obviamente, da argumentação. Mas a emergência aqui daquilo que eclode quando a experiência é feita não é redutível a aquilo que ocorreria no próprio sistema físico. Quer dizer, um computador que, né, tem um processamento de inteligência, etc., só seria um processo, né, só seria similar ou seria igual a que um humano é, na medida em que ele sente aquilo que sente, ou tem o seu mundo a partir do seu mundo, sei lá, se essa é uma boa metáfora, a partir das suas próprias instanciações. Daí nós poderíamos falar de um tipo de consciência que consegue abraçar efetivamente o que nós fazemos. Então ele diz o seguinte lá no texto: a experiência consciente é um fenômeno difundido. Ela acontece em muitos níveis da vida mental, etc., né? E aí o problema dessas implicações é que um organismo tem estados mentais conscientes se e somente se há algo que é sentir-se ser este organismo. Então, o fato de ser experiência subjetiva é justamente indicar que a qualidade daquilo que está sendo experienciado ou é para este organismo que experiencia tal estado. Né? Podemos todos nós supor que nós... para quando a pessoa, no caso, apreende aquele conhecimento, quando ela tem o contato de apreensão e absorve aquela perspectiva, no caso, a experiência. Em qualquer nível. Em qualquer nível, em nível de aprendizado, em nível de relação direta com o mundo, não necessariamente que exija um aprendizado no sentido instrumental do termo, em qualquer nível, a sensação de pertencer ao organismo que experiencia a coisa não se reduz ao nível físico de definição de um sistema. Né? Essa que é a ideia do autor. Então, a parte final dessa discussão, ela está exatamente aqui, né? No final do artigo, quando ele diz o seguinte: eu disse que a essência da crença de que os morcegos têm experiência é que existe algo como ser um morcego. Quer dizer, este algo que torna o processo de compreensão não identificável aos processos físicos
torna exatamente o argumento da primeira pessoa extremamente fundamental. Quer dizer, a consciência ela continua sendo um elemento de primeira ordem e a descrição do funcionamento do sistema não se reduz à experiência que o próprio sistema tem, né? Bom, acho que essa ideia enfim, do argumento, né, dos morcegos, é aquilo que depois aparece no argumento dos zumbis e por aí vai, né? Tem várias formulações, mas que indica um pouco essa capacidade de pensar o que efetivamente a cognição deve ser, já que a experiência seria exatamente a não redutibilidade dos processos de caráter físico. E claro, agora, se a experiência, né, se a gente aceitar que o SMART, que a ideia de uma experiência consciente é apenas uma falácia, chamada falácia fenomenológica, isso aqui tudo cai por terra. Pode ser simplesmente um vocabulário equivocado que nós damos às coisas, supondo que há um nível qualitativo que não se reduziria à experiência física que ocorre nas coisas quando elas de fato ocorrem, né? Ok, por enquanto, alguma questão, algum ponto que vocês gostariam de apresentar a respeito disso? Não? Ok, então vamos parar uns 3 minutinhos, né? Assim eu resolvo o que tenho que resolver aqui também para não me desconcentrar ainda. Estou aqui preocupado com essa coisa de envio de provas em sistema à distância, né? E aí depois nós continuamos. Então vamos parar uns 2, 3 minutinhos, assim vocês pensam no exemplo do morcego, né? E o que ele significa, e aí nós já voltamos, ok? Bom, muito bem, acho que tomaram um cafezinho aí, né? Vamos retornando então, né? Bom, então esse argumento, né, do Thomas Nagel a respeito da forma como o mundo é experienciado, ele apenas reaviva a ideia de que o que o mundo de fato significa para o sujeito que experiencia o mundo, ele não cabe num tipo de terminologia que é a terminologia de caráter fisicalista, como se nós conseguíssemos descrever também tais experiências num nível de forma estritamente objetiva, como geralmente você tem pensado. Então esse de fato é o texto, um texto muito curto, assim, realmente de uma leitura, né, absolutamente tranquila, que indica um pouco a posição a respeito dessa impossibilidade do fisicalismo ser uma teoria de caráter coerente. Agora, a segunda grande crítica ao fisicalismo, e aí estou apresentando para vocês não só o que o fisicalismo é, mas efetivamente quem fez uma leitura absolutamente contrária a isso, foi o Frank Jackson, né? Num pequeno texto, né, chamado O que Mary não sabia, publicado um texto lá em 86, mas ele já tinha publicado um texto bem interessante em 82, chamado Epifenomenal Qualia, né, o Qualias Epifenomenais, no singular, não no plural, em que ele atacava, evidentemente, o famoso experimento de Mary num quarto, que basicamente consiste, né, num experimento de pensamento em que diz, bom, Mary, que era alguém extremamente inteligente, etc., né, começa o texto dizendo isso, estava presa a um quarto, né, ela só tinha experiência deste quarto, né, pela ausência das cores, e aí em um determinado momento ela sai do quarto e passa a ter contato com as cores. A pergunta é, em que momento, efetivamente, o ambiente físico, primeiro, ele é fundamental para a instanciação do conteúdo mental. Em segundo caso, o fato dela não saber as cores, não ter contato e conhecimento com ela, né, não ter nenhum tipo de informação sobre as cores, permitiria que ela conhecesse as cores que estão fora, já que aquilo que foi o seu ambiente interno foi exclusivamente um ambiente sem qualquer tipo de cor. Então, a esquematização desse argumento, ele acaba levando à seguinte ideia.
o fisicalismo, por si só, ele é uma teoria incompatível. Né? Por quê? Porque se a gente seguir esse tipo de dedução lógica, nós teríamos né, os seguintes enunciados. O fisicalismo declara que toda informação correta é uma informação física. Em seu quarto, Mary ou tinha toda a informação física sobre as cores, ou ela não tinha informação nenhuma sobre as cores. Então, consequentemente, se o fisicalismo declara que toda a informação é física, e no seu quarto ela tinha toda a informação física sobre as cores, ou não tinha toda a informação sobre as cores, então existe uma informação não física sobre as cores. E, portanto, o fisicalismo, em tese, pegando P1 e C1, tornam-se uma teoria incompatível. Então, neste caso, ficaria dedutivamente necessário que ou a ausência total de conhecimento não seria um critério suficiente para possibilitar o conhecimento desse mundo externo ao quarto, ou, né, toda a experiência consciente, toda a experiência física interna seria apenas o dado relevante e ela não conseguiria entender efetivamente o que ocorre, né, quando ela sai efetivamente desse quarto. Então, esse experimento de pensamento é exatamente para refutar a ideia de que a robustez do fisicalismo consiste necessariamente na redutibilidade da experiência de. Quer dizer, o fato de você experimentar as cores e sair da coisa, e você diz assim, não, sim, então a Mary pode ter experiência das cores. Bom, se ela tem experiência das cores, então significa que o fisicalismo em tese é equivocado. Agora, se você disser assim, não, ela não pode ter, a pergunta é, então, por que ela não poderia ter, já que há uma experiência secundária em que todos nós temos experiência do que é externo ao quarto, que não se reduz apenas ao ambiente em que ela vivia? Então, das duas formas, é possível combater aquilo que o fisicalismo pressupõe como método de localização, ou de, sei lá, de crítica àquilo que seria o postulado não vou chamar de redutibilidade, mas da concepção materialista de mundo, que é uma concepção, em tese, completamente neopositivista do início ao final. Então, esse argumento do Thomas Nagel, ele seguiria exatamente, ele mostraria algumas coisas, entre elas, que os estados representacionais e intencionais, eles seriam uma categoria de segunda ordem, que, portanto, não seriam atributíveis, né? Não se poderia atribuí-los efetivamente a uma relação direta com o mundo. Ou, no segundo caso, que os aspectos, os estados qualitativos, fenomenais e subjetivos, eles não se reduzem efetivamente àquilo que são as propriedades em geral que estão no mundo, embora pudessem ser emergentes a partir destes. E aí aparece, né, o que é a grande questão sobre as chamadas qualias, né, ou os qualia. O que são os qualia? Os qualia seriam exatamente esses estados fisicamente irredutíveis à experiência consciente. Perdão, a experiência física daquilo que ocorre no mundo. E o fato de ter uma experiência que não é redutível a, seria um argumento interessante para supor que essas experiências conscientes imediatas, como diz o professor Arthur Araújo, ela não seria exatamente os estados intencionais da consciência, porque isso significa que alguma coisa está acontecendo a um sujeito de forma imediata. Então, a atribuição do qualia a experiências que se dão de forma imediata tornam possível a crença de que a nossa relação cognitiva com as coisas, ela é, num vocabulário assim comum, mais intensa do que simplesmente uma descrição de maneira estritamente materialista, como efetivamente se imagina que seria. Então, por um lado,
as qualia ou qualia, né? Em tese eu uso feminino e plural, mas o correto é usá-las no masculino e singular, né? São uma propriedade particular e irredutível da experiência, mas isso não implica que não sabemos os mecanismos que são subjacentes ao seu modelo de produção, ao seu modo de produção. Isso retoma um pouco a própria preocupação do Wittgenstein, né, usado exatamente indiretamente pelo Thomas Nagel para atacar o fisicalismo. O Wittgenstein tem uma passagem que usa o exemplo do besouro, em que o sujeito tem um besouro dentro de uma caixa e só ele sabe que tem um besouro dentro de uma caixa. E alguém de fora quer adivinhar exatamente o que está dentro da caixa. O problema é que nem o sujeito que sabe o que tem dentro da caixa é equivalente ao besouro que sabe o que tem ciência do que é o seu mundo. Vejam, mesmo de forma não consciente, no sentido daquilo que nós imaginaríamos que um humano teria quando está lá dentro. Então, essa percepção de que há alguma coisa que pode explicar os mecanismos que explicam a forma como é produzida, mas a qualidade daquilo que nasce daí, que emerge, não é redutível a, acabaria mostrando exatamente que o fisicalismo não consegue efetivamente atacar e descrever o problema. Alguns filósofos, né, entre os quais o Chalmers, né, coloquei aí um asterisco e pensei na Amanda, porque a Amanda esses dias esquematizou muito bem essa relação do Chalmers, chamado, né, do explanatory gap, o hiato explicativo, a lacuna explicativa, supõe exatamente que entre a característica mental dos qualia, na experiência, e a descrição dos mecanismos neuronais, que são geradores dessas propriedades, há uma certa inconsistência, há uma lacuna explicativa. Quer dizer, você pode ter descrito adequadamente a forma como os mecanismos geradores funcionam e o que eles fazem quando ocasionam a sensação de, mas a sensação de continua sendo a sensação de, né? E o qualia é exatamente a forma como nós experienciamos a coisa. Então eu poderia perguntar para vocês, bom, vocês passaram a língua num limão com sal, já fizeram isso? Eu fiz isso faz muito tempo, na infância. Isso me causava, o fato de recordar-me a experiência que eu tive na infância, me causava sensação de salivamento. Eu, toda vez que penso, salivo. Só diminuiu um pouco depois do Covid, eu acabei perdendo coisas de memória referente a gosto. Engraçado isso, eu recuperei o gosto, mas a memória do gosto me foi prejudicada. Eu realmente não consegui ainda recuperar, desde outubro do ano passado, essa coisa da memória do gosto. Não sei porquê, mas tudo bem. Espero que volte. Se não voltar também, paciência. Tentar, né, fazer experiência para armazenar tudo de novo, né? Assim, supondo que armazene. Mas, vejam, o fato da memória, não do acesso físico, o fato da memória acessar a experiência da infância e fazer com que eu salive ao experienciar a memória da infância, mostra exatamente o quê? Que não há uma redutibilidade da memória de e o que ela causa ao fenômeno estritamente físico. Então, para alguns autores, Nagel, Chalmers, Noe, etc., isso seria um ponto, né? Um ponto profundo que exatamente não foi, né, de modo algum ainda explorado ou dissolvido. Para alguns, talvez assim o Chalmers, né, o David Chalmers, né, para pensar assim um pouco mais radical, jamais seria suplantado, né? Jamais suplantaria esse ponto obscuro que há entre aquilo que é o mecanismo físico e, consequentemente, a sua sensação de, né? Essa coisa que nós achamos que é um nível mais profundo daquilo que a descrição física poderia incorporar. Não sei se tá tranquilo até aqui, né? Acho que está assim numa linguagem que dá para seguir exatamente
o interesse aqui das questões filosóficas. Então, sintetizando, o ponto positivo dessa coisa toda é que enquanto os qualia têm uma existência em primeira pessoa, nosso acesso a eles está restrito a uma descrição de terceira pessoa. Isso aqui, se vocês buscarem lá na Filosofia da Psicologia do Wittgenstein, 2 volumes, Wittgenstein não chamou de qualia, mas em tese toda a problemática de mais de 600 páginas é exatamente sobre o problema da chamada assimetria entre primeira e terceira pessoa. E, obviamente, para o Wittgenstein existe simetria, porque a linguagem é o problema da simetria, não é a experiência subjetiva, né? Porque tudo, de fato, é linguagem. Então, o Wittgenstein não defenderia a qualia, não defenderia a experiência subjetiva, não defenderia a privacidade, não defenderia a primeira pessoa, porque supunha exatamente que a linha de corte é a simetria entre linguagem e, efetivamente, outros sujeitos. O Kim ainda diz que as qualias, né, são subjetivas e não intersubjetivamente acessíveis. E isso torna seu estudo científico impossível. Então, há alguns autores que relutam muito contra o fisicalismo, né? Justamente porque como é que a gente faz um estudo de uma coisa que é impossível de se tornar um objeto físico, né? Vocês veem aí que se você aceitar o argumento de que a sensação de, ou consequentemente a experiência subjetiva, fenomênica sobre algo, é qualitativamente subjetiva, o estudo tem que parar por aí, a argumentação também. Não adianta você me dizer assim, não, porque eu quero fazer um estudo sobre as qualias. É uma contradição em termos. Porque ou você aceita que tudo bem, e pode fazer uma descrição, pode filosofar, essa coisa toda, pode ficar divagando e se matando, ou a gente tem que parar exatamente nesse ponto do argumento. Porque vejam, se eu digo que é subjetivamente existente e, portanto, inacessível à terceira pessoa, não é um objeto de investigação científica. E, portanto, não dá para fazer uma ciência sobre, e, portanto, a consciência jamais, né, será a forma como a consciência poderá ser explicada, mas o conteúdo que forma a consciência, não. Então, aí depende do nível de compreensão que nós vamos ter do problema. Geralmente, o nível epistemológico é o nível da explicação de um sistema. E esse nível, ninguém está discordando que não seja possível. O problema é o caráter ontológico do problema. E aí, o problema das qualia cai nisso. Por ser subjetivamente existente e intersubjetivamente inacessível, não tem como tornar isso um objeto de estudo científico. E aí você diz assim, bom, mas os computadores vão ter a possibilidade de fazer uma experiência. A gente não vai saber. Pode descrever o sistema no seu funcionamento. Pode dar algoritmos que permitam com que eles experienciem a coisa. Mas a experiência continua sendo subjetiva. Então, não é tão fácil assim dizer, olha, as máquinas vão dar um salto, elas realmente vão suplantar, vão ter afetos. Não é que elas não possam, mas é que a experiência se você supõe que o modo como nós chegamos às qualidades secundárias das coisas não é redutível aos próprios objetos físicos, isso continua sendo um enigma. Claro que já um enigma um pouco mais concreto, mas continuará sendo um desafio. Continuará sendo um desafio, né? Na ideia do Dennett, que é um outro cara que ataca muito essa coisa, né? Porque o Dennett, de fato, tem um viés extremamente evolucionista. Então, nós teríamos, assim, para a gente ir se familiarizando, de um lado, os autores fisicalistas, essa gente que levou para frente um projeto neopositivista de que o mundo é o mundo das propriedades físicas e acabou. A gente tem, num outro lado, os
autores que defendem a não redutibilidade da cognição a propriedades físicas. Então, são os defensores das qualias, essa coisa toda, Nagel, Chalmers, etc. E tem aqui uma gente, que é essa gente que está usando os aportes exatamente dos dados biológicos para, exatamente, primeiro, não pensar a mente como uma substância. E segundo, dizer que a qualidade do mental, como diz o Dennett, é uma ficção útil. Nós usamos ela e nós atribuímos a ideia do mental porque é uma ficção útil para entender os correlatos neurais, né? A forma como os sistemas artificiais podem funcionar, certo comportamento, um grau de complexidade, etc. Mas, para que isso seja possível, a gente não precisa se valer de um vocabulário psicológico, né? É simplesmente uma metáfora interessante que nos ajuda a construir coisas, né? Uma certa, né, realidade tangível para entender, por exemplo, a organização dentro de um próprio sistema. Mas mais do que isso, então o Dennett não é vamos chamar assim, nenhum PSL, nenhum PSL de direita, que seria o caso do fisicalismo, e também não é de direita, isso. E também não é nenhum PSTU de esquerda extremamente radical com algumas bandeiras. Veja, não estou discutindo aqui o mérito ideológico. Estou dizendo assim apenas que as posições políticas do fisicalismo e dos autores que defendem a existência das qualias e a não redutibilidade da experiência consciente a propriedades físicas teriam aportes diferentes. Uma coisa, outra coisa. Sei que a metáfora aí não foi tão interessante, mas vai dizer que os dois estão em polos absolutamente distintos. E não há conversa por uma série de razões. Agora o Dennett está aqui, tentando dizer, olha, o mental é uma ficção interessante, não que ele exista per se, mas porque nós nos apropriamos dele exatamente para entender a ordem das coisas, a possibilidade de um sistema de fato descrever certas funções, a gente entender exatamente a natureza disso e dar conta efetivamente dos nossos problemas e das nossas situações. Ponto. Então, para mostrar para vocês, assim, embora brevemente falando, intencionalidade, por exemplo. Intencionalidade é um processo de caráter evolutivo, né? Sistemas evolutivos simples detinham um tipo de instrumentalização sobre a escolha. Sistemas mais complexos, no caso primatas de nível superior, que é o nosso caso, com uma organização em caráter superior, desempenham funções intencionais de uma ordem mais elaborada dentro de uma escala filogenética. Esse é o Dennett. O Dennett está dizendo que a intencionalidade não é um processo que existiu de forma igual ao longo da história biológica, mas que o caráter da biologia detém e que a natureza foram importantes para exatamente configurar essa estrutura que nós conhecemos dentro do horizonte atual. O que para o Dennett se chamaria de teoria dos sistemas intencionais, né? Você tem aí um tipo de órbita que toma o caráter explicativo, tentando pontuar que a gestão dos sistemas intencionais foi dada justamente por um aporte de caráter biológico evolutivo, né? Em relação à liberdade, Antônio, vamos pensar o seguinte: se a gente pegar o Dennett, por exemplo, fazer essa leitura da liberdade, tem um livro dele chamado A Perigosa Ideia de Darwin. Se a gente usar o caráter evolutivo para pensar o desenvolvimento dos sistemas intencionais, não é que é necessário uma consciência para que os sistemas intencionais pudessem ter chegado onde chegaram. É porque o processo de evolução é sempre um processo cego. Ele é um processo cego, mas que escolhe não intencionalmente aquilo que é mais vantajoso para a sobrevivência. Bom, é um ato de liberdade ter chegado até aqui, né? Realmente, como é que os sistemas foram escolhendo? É uma escolha, entre aspas, mas uma escolha
vantajosamente importante para o ponto de vista da biologia. Então, a escala aqui do conceito de liberdade não teria esse peso culturalista todo que nós, né, que a própria tradição filosófica criou ao longo do tempo, né? Tem exatamente um outro nível de discussão. Então, aqui a gente começa a observar que a qualia, ou oqualia, que é ou osqualia, né, plurais, que tentam fazer uma afronta com o fisicalismo, acabam dando abertura para um outro interesse, que é o interesse de supor, segundo o Dennett, que elas não existem, pelo menos como propriedades intrínsecas, o que existem são certas disposições reativas no comportamento que ocasionam e afetam as nossas sensações. Ou no caso do John Searle, que vai ser um autor que aparece nos anos 80, dizendo que essas experiências cotidianas, né, como dor, alegria, etc., 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 são interessantes e que não são redutíveis aos processos físicos. Agora, no caso do John Searle, que tem uma série de obras, o John Searle evita e não quer usar de forma alguma o termo qualia. Porque toda vez que a gente fizesse referência à qualia, dá a impressão de que a consciência é uma coisa e que a experiência consciente de é outra coisa. Então, o fato de experimentar conscientemente algo seria uma função que a consciência executa quando ela escolhe algo. Isso criaria, de novo, um mecanismo dualista que ele quer evitar. Então, ele aceita que a experiência cotidiana, essa coisa toda, é algo intrínseco à vida, ao experimentador, e, portanto, certos projetos seriam problemáticos, do tipo a inteligência artificial forte. Mas, por outro lado, cuidado para não supor que a consciência executa um tipo de atividade, que é o fato de poder ter experiência de alguma coisa, e a experiência qualitativa é diferente daquilo que é a natureza física. Não. Em nível dualista, o John Searle não sustentaria esse tipo de argumento. Então, de novo, para dizer para vocês o seguinte, que essa discussão, tudo é físico, né? Algumas coisas qualitativamente não são redutíveis às questões físicas, e a proposta metodológica para fazer uma crítica aos dois sistemas, pelo menos me parece que você já tem em mãos bons argumentos para pensar exatamente as duas variáveis, né? Tanto em relação àquilo que seria a proposta do Thomas Nagel, quanto a proposta daquilo que seriam aí os três clássicos representantes do fisicalismo. Agora, e o tal do naturalismo biológico do John Searle, né? Contra essa coisa toda que foi implementada dentro do pensamento, vamos chamar assim, da filosofia da mente dos anos 1960, 1970, o John Searle tentou constituir ali um tipo de argumento que eliminasse certas características do fisicalismo, do behaviorismo, do computacionalismo, do funcionalismo e por aí vai, todos os ismos possíveis. E aí cunha um termo chamado naturalismo biológico, né? Então, nessa encruzilhada de gente, aparece mais esse autor rediscutindo, primeiro, o debate entre objetividade e subjetividade, que para ele é um sistema, são dois conceitos usados equivocadamente, e depois, consequentemente, o que significa o tal do conceito de intencionalidade. Bom, em relação a essas teses anteriores, do tipo fisicalismo, funcionalismo, teoria da identidade, behaviorismo, um livro do John Searle chamado A Redescoberta da Mente é um livro assim, bem interessante para vocês mapearem bem a crítica dele segundo esses sistemas. Aliás, muitas das críticas apresentadas pelo John Searle nesse livro já eram críticas conhecidas. Né? Por exemplo, em relação à teoria da identidade, em relação ao fisicalismo, o John Searle aglutinou bem as críticas no texto. Né? Então, são coisas que habitualmente já haviam sido bem trabalhadas, né? Thomas Nagel, enfim, autores aí dos anos 80, o próprio Dennett, já haviam batido muito. Mas esse texto é um texto assim, né, em formato didático, bem interessante.
Agora, o naturalismo biológico, por um lado, ele define que os processos mentais, eles são emergentes aos processos neurofisiológicos, mas não são redutíveis a. Não são redutíveis a. Então, nós temos o fisicalismo, que é só, pelo menos a teoria de identidade, não caindo naquela ambivalência de que há uma correlação de identidade, que não é, só tem uma coisa. Existe essa defesa acentuada de que não só não é possível reduzir, mas como a experiência consciente da coisa não é definível em termos puramente físicos. E aí tem o John Sear aqui, meio modesto, que vai dizer, olha, é de fato o cérebro responsável pela produção daquilo que é a experiência consciente, mas o produto da coisa não é redutível a. E o processo consciente não sendo redutível a, faz com que a gente tenha que repensar exatamente o dilema da forma como a intencionalidade, e aí é uma coisa muito bacana, muito interessante. Porque o John Sear vai dizer, olha, então a intencionalidade, ela tem que ser intrínseca ao sistema e não extrínseca. Não somos nós que colocamos a nossa análise vendo o sistema intencionalmente funcionando. Isso vai ficar mais claro aqui um pouquinho. Mas apenas para ambientar vocês, para dizer o seguinte, o John Sear construiu um vasto sistema filosófico de vários textos, a redescoberta da mente, a intencionalidade, mente, cérebro e linguagem, mente, cérebro e ciência, cérebro... esqueci o nome do texto agora, cérebro... Não sei se é cérebro, ciência e cognição. Enfim, tem uma literatura muito grande, né? Que discuta efetivamente o problema da liberdade. Então, é um projeto evidentemente robusto que ataca efetivamente muitas coisas, né? E a principal delas é essa metáfora que está aqui, que é a metáfora, enfim, mais conhecida do autor, em que diz o seguinte, bom, a consciência é uma característica biológica de determinados organismos, exatamente no mesmo sentido biológico, que é a fotossíntese, a mitose, a digestão, a reprodução. Reprodução são características biológicas desse organismo. Quer dizer, o fígado produz tal coisa, o coração tem uma certa função, os rins fazem não sei o quê, a tireoide faz tal coisa, e o cérebro, do cérebro, a produção dessa coisa que nós chamamos de consciência. Então, em nível biológico, né, os sistemas, eles evoluíram efetivamente ao longo do tempo, e os cérebros, eles não foram capazes apenas de causar a coisa, que é esse elemento que emerge dele, como foram responsáveis também por sustentar isso ao longo do tempo. E aí a ocorrência ou a emergência disso fez com que se pudesse, de algum modo, pensar aqui, efetivamente, em que consiste aquilo que é o caráter físico, mas não redutível a, da cognição. Obrigado, Antônio, compartilhou. Aqui o texto que eu estava pensando agora se chama Liberdade e Neurobiologia, esse é de 2004, né? Na quarta linha, de baixo para cima, que era o texto que eu estava pensando e não conseguia lembrar. Alguns desses textos são voltados exclusivamente para a influência que o John Sear teve da filosofia da linguagem. Então, por exemplo, Expression and Meaning, de 79, Vendo as coisas como elas são, uma teoria da percepção, acho que foi um dos últimos textos, também em forma de aula, discute vários aspectos de linguagem. Esse Linguagem, Mente, Linguagem e Sociedade também é um texto que aborda muitas questões de filosofia da linguagem por conta da influência do John Austin no pensamento do Sear. E aí o problema começa, né, apenas para fazer uma certa regressão, exatamente no que o John Sear viu de um problema de linguagem que teria sido o estopim da coisa. Para dizer o seguinte, a forma como a linguagem funciona e a efetividade que ela tem, ela é extremamente mais complexa do que o próprio nível semântico.
Então, expressões ilocucionárias, né, em que o agente espera que o sujeito realize algo mais do que a expressão que foi proferida, mostram que há um conteúdo que está além, do nível linguístico. E aí, claro, o John Searle, que conhecia muito bem o trabalho do John Austin, um autor anterior, que havia escrito um livro chamado Como Fazer Coisas com Palavras, aponta exatamente que a linguagem não é só um sistema simbólico. A linguagem é uma ação muito mais complexa, em que a ilocucionalidade e a performatividade, elas não se centram apenas no discurso proferido, mas na ação que é desencadeada a partir da linguagem que é utilizada. Então, esse aporte da linguagem é um aporte importante. Porque, veja, quando a gente falou lá do Morris, enfim, dessas questões de linguagem dos anos 30 e 40, aqui ela voltou novamente. E aí o ataque que se faz em relação à função da linguagem é exatamente saber se é um nível de definição sintática como sendo suficiente para a explicação do processamento de informação, ou se a linguagem é um mecanismo extremamente mais complexo e a mente, ao fazer uso desse sistema complexo, não é definível jamais em termos de sistemas bifásicos que utilizam uma linguagem, né, de 0 e 1 e assim sucessivamente. Então, o John Searle, no seu argumento, por um lado, na sua proposta, ele vai propor essa coisa da não redutibilidade da cognição ao universo físico, embora emerja dela, mas, por outro lado, vai se sustentar muito nessa ideia de que a linguagem é um caráter simbólico que não pode evidenciar de antemão o significado, exceto por meio da atividade que enfim, vai sendo regulada de acordo com o uso. Que é uma ideia de linguagem pragmática que vem aí dos anos, né, 30, 40, com o Wittgenstein, também um dos, enfim, autores que estava próximo aí da tradição do John Austin, na chamada filosofia da linguagem ordinária. Né? Então, só para retratar um pouco o problema, além dessa expressão do que aparece aqui com a filosofia do John Searle. Né? Então, a intencionalidade, ao ser pensada, né, como um elemento causado por esse artefato que é a atividade cerebral, ela tem que ser pensada como um tipo de nível que ocorre dentro do próprio sistema e não que é atribuído ou atribuída, perdão, aquilo que o sistema faz quando ele executa determinados tipos de atividades. Então, a intencionalidade do modo como ela tem que ser pensada, ela tem um caráter intrínseco ao horizonte do próprio sistema. Quer dizer, pensando na tradição desde o Brentano, né? Inclusive esse era um título um pouquinho lá da aula, para retomar um pouco essa ideia da intencionalidade. A intencionalidade sempre foi vista como um movimento de algo em direção a. Então, se não houver esse movimento do sujeito em direção a, não tem um agente intencional. O fato é que esse tipo de argumento, ele sempre pressupõe que anterior a quem realiza o movimento intencional deve existir um algo. E se eu digo que a intenção sempre caminha em direção a, tem que saber quem é esse algo anterior que faz com que o movimento seja movimentado. E todas as teorias, enfim, em geral, segundo ele, não conseguiram mostrar essa coisa que era a origem de quem causa o movimento intencional em direção a. Então, os sistemas da fenomenologia, que é o sistema clássico anterior, a ele, ou seja, durante 100 anos, porque Brentano está em 1890 e o Russell e o John Searle está em 1980, 1990, tomaram a intencionalidade como um movimento em direção a e, consequentemente, aceitavam que por trás da intencionalidade é um sujeito que realiza o movimento. Bom, se há um sujeito anterior, de novo,
o abismo foi aberto, teria sido rompido, né? Então, a fim de evitar que haja um sujeito que é responsável anterior ao movimento, a intencionalidade é justamente intrínseca à própria intencionalidade. Quer dizer, não tem um agente externo que exige que o movimento seja executado. E segundo ele, a tal da intencionalidade, e aí talvez venha uma aproximação muito grande com a leitura, inclusive, do Dennett, que ela é um fenômeno, né, que determinados seres humanos e alguns animais possuem como parte de sua natureza biológica. Ou seja, não é uma questão de como são tratados ou como concebem a si mesmos, ou de que forma preferem descrever-se a si mesmos. Mas é o próprio movimento intrínseco que vai se autocodificando por meio de uma rede de outros, né, de outras intenções que estão aí funcionando ao mesmo tempo. Então a intencionalidade não é um processo linear, como se nós caminhássemos sempre em direção a partir de um sujeito do conhecimento que escolhe efetivamente o que ele vai executar. A intencionalidade, enfim, a intencionalidade é uma característica importante da consciência, ela age através de uma rede, né, de outras intenções. Portanto, a intencionalidade só existe porque ela ocorre sobre um pano de fundo. E esse pano de fundo, né, um background, se mantém exatamente porque há outros sistemas, há outros conteúdos funcionando concomitantemente a este. Então, eu sei agora que estou dando aula para, né, mestrado, doutorado, porque eu também sei que há outras informações que constituem o pano de fundo. Do tipo, eu sei que eu sou professor, eu sei que a Amanda está aí na aula, bom, estava até agora há pouco, eu sei que hoje é uma quarta-feira, eu sei que o John C. foi um filósofo, né, da mente, que está vivo ainda, por sinal. Então, esse pano de fundo que sustenta a forma intrínseca como a intencionalidade caminha, indica que não há um sujeito por trás da coisa. Não há uma identidade ontológica. Não há um eu cartesiano. O que existe apenas é a própria configuração da intencionalidade que caminha na medida em que aquilo que ela escolhe é intrínseca à própria escolha, e isso se dá sobre, né, esse pano de fundo formado por várias outras coisas. Agora, obviamente, esse conceito de intencionalidade, então, ele refuta aquela ideia clássica da fenomenologia do Brentano, do Russell e seus afins na virada do século para o século XX. Agora vejam, a intencionalidade, ela não é mais uma seta em que você tem causa e efeito, como se o causador da identificação do objeto da escolha existisse anterior ao movimento que a intencionalidade faz. Só tem um movimento intencional. E esse movimento intencional, ele vai, obviamente, se compactando, definindo as variáveis, enfim, que são atreladas a isso, mas isso independe da existência de um eu controlador de todas as intencionalidades. Não tem mais aquele tal de fantasma, que a gente já falou do Riley. O tal do fantasma sentado, né, na coisa, controlando exatamente como que as intenções vão se dar. Não precisa mais disso. Porque ao pensar a intencionalidade como um fenômeno intrínseco, ela mesma vai se adaptando por conta do horizonte de outras coisas que fazem parte dela e destas redes intencionais que nós mantemos com outros conteúdos. Da onde parte a decisão de que eu tenho que mexer meu braço? Não há um eu gerenciador da coisa. Simplesmente é uma rede de outras informações que sustentam a escolha que eu faço nesse momento. Sem que haja existência
de um eu substancial por trás, obviamente, do tipo de fundamento que eu procuro. Então, vejam, do Riley para frente, todo mundo vai tentar desconstruir a grande metáfora da identidade pessoal, certo? Desconstruir a metáfora da identidade pessoal. É necessário um eu para a escolha daquilo ou para a causação da minha intenção? Não, por uma série de razões. Para um fisicalista, porque não seria um ato, né? Porque a gente cairia num ato mental. Para um cara do tipo como o John Searle, porque isso cairia exatamente num tipo de necessidade em que a intencionalidade seja jogada de fora para dentro no sistema e não seria intrínseca sobre ele mesmo. Essa discussão está no texto A Redescoberta da Mente, que enfim é esse livro um pouco mais didático que eu falei para vocês. Agora, a grande proposta dele, embora veja que a consciência seja um fenômeno emergente mas não seja redutível a, é que ela é uma propriedade causalmente emergente dos sistemas. É uma característica emergente de determinados sistemas de neurônios, da mesma forma que a solidez e liquidez são propriedades emergentes de sistemas de moléculas. A existência da consciência pode ser explicada pelas interações causais entre elementos do cérebro do nível micro, mas a consciência em si não pode ser deduzida ou presumida a partir de uma mera estrutura física de neurônios, sem alguma direção adicional das relações causais entre eles. Então veja que o que o John Searle diz é exatamente esse ponto que a gente falou. Há uma emergência de um sistema biológico, mas a característica que emerge desse sistema de caráter biológico possui a mesma forma que a natureza daquilo que são outras propriedades que emergem de outras relações. Por exemplo, um conglomerado de moléculas ou de átomos de ferro forma um pedaço de metal. Ok? Forma um pedaço de metal. O metal é redutível às moléculas? Não. Não está. Agora, existe algo como um metal. Certo? Este livro é formado por, diria o John Searle, por átomos de carbono e assim sucessivamente. Materiais de caráter bioquímico. Agora, o livro não são as propriedades. Agora, as propriedades formam aquilo que o livro é. Talvez Maluf fique mais interessante quando eu tenho uma abordagem que eu coloquei aqui sobre o conceito de inteligência. Tá? Vou voltar exatamente à tua pergunta aí para tentar esclarecer exatamente qual seria a crítica do John Searle à proposta da inteligência, o que no fundo seria inteligência segundo ele. Tá? Já vou chegar no teu ponto. Só não vou antecipar agora para não matar no que tudo isso culminaria, tá? Mas enfim, a proposta que há aqui é justamente são essas metáforas, quer dizer, um conjunto de coisas forma uma coisa, mas a coisa formada não é redutível às suas partes que formam a coisa. Então eu sei que um copo de água é formado por milhares de partículas de H2O, etc. Mas aquilo que é a coisa emergente não é redutível à coisa que fez com que aquilo emergesse. Isso é uma forma de salvaguardar, obviamente, talvez, os próprios conceitos de subjetividade, de liberdade, de identidade até um certo ponto, porque seria um absurdo supor que tudo é físico e, portanto, é tudo causalmente explicado. Talvez o grande projeto seja evitar que isso, ser levado às últimas consequências, destruísse absolutamente tudo, inclusive a própria ideia de sujeito. Agora, em relação à tese fisicalista,
por que de fato, segundo ele, ela seria confusa? Porque, segundo ele, quando eu digo assim, as podem ser reduzidos a b's se os as forem nada, exceto que os próprios b's. Então, a teoria da identidade, esse ápice extremista da coisa, diz que uma coisa só pode ser reduzida se essa coisa que vai ser reduzida não tem nada exceto o próprio b. Por isso que é a redução extrema da coisa. Agora, o John C. vai perguntar, mas e a redução que é realizada pela ciência? Isso aqui é uma coisa interessante. Foi bom até a gente ter finalizado com o John C. Porque, vejam, a aposta do cientificismo é uma aposta bacana. Mas a redutibilidade que a ciência faz na explicação dos seus objetos, ou seja, quando eu digo que a massa deste, né, o que eu tenho aqui? A massa desta coisa que está aqui na minha mão é formado por elementos de, né, petróleo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu dei uma explicação reducionista de que o A, que é formado a partir dos Bs, continua sendo o A, exceto se não tiver mais aquela propriedade B, que seria independentemente do A. Agora, do ponto de vista do raciocínio científico, isso não cria nenhum problema. Ok? Não cria nenhum problema. Agora, quando a gente aplica esse raciocínio da redutibilidade de algo a algo, se somente se este algo não for nada mais, né? Exceto aquele próprio B, não se aplica essa coisa chamada consciência. E, de novo, volta a defesa que o John C. faz, indiretamente, mais do que diretamente, da noção de qualia. Então, veja, uma vez que os fenômenos são causados por processos neurobiológicos, seria possível uma redução ontológica, de modo que a consciência seja nada, exceto esses mesmos processos biológicos? Quer dizer, essa é a pergunta que o fisicalista faz. Então, se este algo seja exatamente aquele algo